Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do pastor Anax Carneiro, que foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Por isso que a gente está aqui todos os dias. E quando a gente estuda o que o Manancial tem a nos dizer, tanto faz se a gente estuda sozinho ou acompanhado, não tem problema. O importante é que a gente leia a porção bíblica e preste atenção no texto que foi escrito. Isso vai nos inspirar, exortar e edificar, promovendo o quê? O nosso crescimento cristão. E lógico, né? A gente vai cada dia mais se engajando mais na missão de Deus. Eu não escrevi o texto, como os irmãos sabem. O que eu vou fazer? Vou ler o texto que chama-se Verdadeira Páscoa e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, hoje a gente chama de sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, né? E nós vamos estudar um pouco sobre a verdadeira Páscoa. Quero orar com os irmãos para que nós possamos compreender e assimilar aquilo que a palavra diz para o nosso coração. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que tenhamos corações ensináveis, que sejamos disponíveis para aprender e a compartilhar com as pessoas que não conhecem a verdadeira Páscoa. Que a gente possa se lembrar, né? Que não é uma data só de comer ovo de Páscoa ou de coelhinho, mas que a gente possa aprender o verdadeiro sentido da Páscoa. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler Efésios, primeiro capítulo. Nós vamos ler 17 versículos de Efésios. E começa assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Verdadeira Páscoa. E o versículo que o pastor Anax Carneiro escolheu é o 2, que diz: E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a nós, por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Bom, irmãos, hoje, que é sexta-feira chamada Santa, né? É importante recordar que o amor de Jesus Cristo por nós não foi assim, sem querer. Não foi por acidente, não.
o amor de Jesus, a morte dele na cruz já estava no centro da missão dele desde o início. Então, se a gente ler lá, Efésios 5:2. Vou pegar aqui, Efésios 5:2. Diz assim: e andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, irmãos, Jesus morreu porque essa era uma parte fundamental da sua obra redentora. Assim, é bom que você tenha em mente que a morte de Cristo foi uma morte vicária. Isso quer dizer assim, que não foi em nosso favor apenas, mas foi também no nosso lugar. Quem devia estar lá na cruz éramos nós. Mas Jesus Cristo nos substituiu na cruz. Quem merecia aquela cruz era a gente e não Jesus. E Paulo afirmou isso aonde? Em 2 Coríntios 5:21, que diz assim, ó. Aqui. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, Jesus, por causa dele, a gente é justo diante de Deus. Ele recebeu o nosso pecado e nós recebemos a sua justiça. Ele pegou a pior parte, né, irmãos? E nós recebemos a justiça de Jesus. E Pedro também afirmou isso lá em 2 Pedro 21, que eu separei aqui, ó, para mostrar para vocês. 2 Pedro 2:21, diz assim, ó. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Então é fundamental, é básico a gente saber o que está escrito em 1 Pedro 2:24, que diz assim, ó. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Olha que maravilha, né? Jesus sofreu por nós e por causa dele nós somos curados. Então, por isso que eu vou falar com toda a convicção para você. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Jesus fez isso por amor, sacrifício vicário. A justiça dele está em nós. Então, ele fez isso por todos nós. Então, a gente tem que entender isso, que esse sacrifício de Jesus faz da Páscoa uma data com significado. Não é só, coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate. Não, isso aí é uma coisa inventada, né? Nós temos que ficar com a razão, com a verdade. Porque para nós cristãos, essa data é uma oportunidade de recordar o nosso Cristo, que deu a vida para nos salvar. Então, meu irmão, não deixe de criar oportunidades na Páscoa de dizer o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Não deixe de dizer que ele ficou com a nossa cruz e nós ficamos com a justiça dele. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. O caminho para a vida passa pela morte e ressurreição de Cristo. Se não for por aí, irmãos, ninguém vai ter vida, tá bom? E ao contrário, né? Se formos pela morte e ressurreição de Cristo, vamos ter vida, uma vida farta, uma vida em Jesus. Bom, vou terminar deixando meu abraço pascal aqui de ursa, ó. Lembrando que para nós que conhecemos, sabemos, queremos compartilhar a verdadeira Páscoa, para nós o abraço dá super mega certo. Quero lembrar vocês do nosso versículo também deste ano, que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, que maravilha, né, irmãos? Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano que diz assim, ó: não tema, Deus já está lá.